Oi, pessoal. Depois do Coffee Break agora, todo mundo aguenta mais uma palestra sobre produtividade com o André Ribeiro. Então, é isso aí. Os intérpretes já devem estar prontos ali. Beleza? Fernanda, Selene, quem mais ali não estou vendo. Mas é isso. Karine, sou dupla dinâmica aí. Então, André Ribeiro já está palestrando agora pela terceira vez no Poliglotar. Ele já falou sobre o que, André? Já falou sobre negociação, Negociação, LinkedIn LinkedIn, e clientela internacional, internacional. e agora vai falar sobre produtividade. Então, é um pacote de palestras aí imperdível. Botou aqui o auditório. Vamos lá, André, bem-vindo de novo. Newben, perfeito. Primeiramente, muito bom dia por estarem aqui. Agradeço profundamente por dedicarem o tempo de vocês a essa palestra. Eu preparei essa apresentação com o intuito de passar para vocês o máximo de conhecimento, um conhecimento que possa, de alguma forma, impactar a vida de vocês de forma positiva. E eu prometo que essa palestra ela vai trazer informações valiosas e informações práticas também, que possam ser informações e conhecimentos que possam ser aplicados de forma prática na vida de todos. É um assunto geral, então ele serve para arquitetos, engenheiros, marceneiros, tradutores, pedreiros, de forma geral. Então, esse assunto que nós vamos conversar hoje, o qual nós vamos conversar hoje, ele é de aplicabilidade geral. Espero que vocês gostem. E, antes de mais nada, eu gostaria de confirmar se todos vocês têm o cartão que eu deixei com a numeração no verso, porque, ao final, eu vou sortear duas sessões de mentoria de 60 minutos, sessões individuais de mentoria. Uma será sobre estratégias de destaque no LinkedIn, e a outra será sobre produtividade minimalista, que leva à produtividade extrema. No decorrer da palestra, vocês vão começar a entender o porquê chama produtividade minimalista e por que a produtividade minimalista, por que isso leva a uma produtividade extrema. Acredito que tem alguém no fundo que não tenha pegado o cartão para sorteio. Podem vir aqui, por favor. Também preparei essa apresentação de modo que sobre espaço, sobre tempo no final para as perguntas. Então, caso haja dúvidas, podem mentalizar ou então anotar as dúvidas, porque a minha ideia é respondê-las. Caso não possa responder a todas, logicamente que eu estarei disponível nas minhas redes ou aqui durante o evento também. Então, estarei sempre acessível aqui, então não há problemas caso haja dúvidas e não tenha tempo para responder a todas. Pode ser que também não tenha pergunta nenhuma, então nós vamos virar para o sorteio se for o caso. Bem, então vamos lá, sem mais delongas, já falei sobre o sorteio, já falei sobre perguntas. O assunto é produtividade minimalista, que leva à produtividade extrema, que pode ser aplicada para profissionais de toda e qualquer área, empresários também. Começando a palestra, quero primeiramente mostrar algo especial para vocês. Algo especial que eu recebi e que vai servir de ponto de partida para essa jornada de hoje nossa e que tem uma mensagem muito importante. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no conteúdo dessa carta que eu recebi, porque ela tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Setembro de 2033. Olá, André. Quero agradecer profundamente pelas escolhas que você fez ao longo da vida. Reconheço que os caminhos não foram isentos de obstáculos e é por isso que desejo transmitir meu mais sincero agradecimento por tudo que você fez. Você deu prioridade à sua saúde, ao seu bem-estar e à sua qualidade de vida. Reconheço sua dedicação em busca de eficiência, produtividade e alegria em cada passo do caminho. No trabalho, seus resultados são testemunho da sua habilidade em gerenciar o tempo de maneira inteligente e produtiva. Sua dedicação destacou-se. Na vida pessoal,
Um dos privilégios que você desfrutou foi acompanhar de lupa o crescimento da sua filha Helena, que agora tem 14 anos. Por ter administrado bem seu tempo, você teve a experiência única de estar presente em todos os momentos importantes no desenvolvimento da menina, algo que alguns pais desejam, mas não podem. Além disso, você não negligenciou a importância da presença junto aos seus pais. Sua capacidade de ter e reservar tempo para visitá-los não passou despercebida. E a admiração que eles sentem por você é testemunho do impacto positivo que causou em suas vidas. Hoje, em 2033, escreva esta carta com profundo apreço. Saiba que cada passo dado valeu muito a pena. Agradeço sinceramente por todas as decisões sobre produtividade e gestão de tempo que você tomou e pela pessoa que se tornou. Agora é chegada a hora de você ensinar a demais pessoas deste mundo as lições que você aprendeu em sua trajetória. Elas, assim como você, também são merecedoras de grandes realizações. Com gratidão e respeito, André Ribeiro, setembro de 2033. Pois é, o meu eu de 2033 parece estar bastante orgulhoso do meu eu de 2023. Então, porém, essa história não começou tão linda assim. Nem sempre eu usei meu tempo de forma tão inteligente, de forma tão produtiva. Eu, certa vez, me vi, inclusive, meio a uma crise de esgotamento físico. Eu me vi em meio a uma forte crise de esgotamento físico e mental por trabalhar longas horas. Eu trabalhava de 12 a 14 horas. Às vezes, eu trabalhava, inclusive, 16 horas de forma insana e de forma intensa. E os meus almoços, por exemplo, eles eram abreviados a 30 minutos. Muitas vezes, o meu almoço era um lanche nutritivamente bastante pobre, alguma coisa que pudesse ser comida rapidamente, para que eu pudesse trabalhar com mais intensidade. E eram 16 longas e insanas horas de trabalho. Até que eu me lembro muito bem, assim, numa quinta-feira muito ensolarada, numa quinta-feira bastante ensolarada, eu lembro muito bem, por volta das 11 da manhã, aconteceu aquilo que eu não imaginei que pudesse acontecer. Dá até arrepio. Eu colapsei. Eu praticamente não, eu literalmente desmaiei por cima de todos os meus equipamentos de trabalho. Eu não sei por quanto tempo. Eu fiquei ali desacordado, não, porque eu estava sozinho em casa, então não sei se foram segundos, não sei se foram minutos, mas aquilo foi um sinal gigante e retumbante da importância de eu dar rumos diferentes à minha vida, porque me chegou à mente que possivelmente algo pior com a minha saúde, né, com a minha existência, pudesse acontecer se eu continuasse com aquela insanidade de trabalhar 12, 13, 14, às vezes 16 horas, incluindo sábados, domingos e feriados, às vezes. Aquilo estava impactando a minha vida de forma negativa. Então, naquela quinta-feira ensolarada, naquela quinta-feira por volta das 11 da manhã, mais ou menos, o horário exato eu não lembro, mas eu lembro que era uma quinta-feira, eu decidi tomar uma atitude. Eu liguei para todos os meus alunos, assim, eu dava aulas de inglês, né, aulas particulares, 2015, 2016, por aí. Foi logo que eu saí de uma empresa, de uma agência de tradução para a qual eu trabalhei como CLT. E embarquei como freelancer, mas até me erguer como freelancer, eu fui dando aulas particulares em paralelo. 2015, 2016, aproximadamente. Tá? Então, eu me lembro que liguei para todos os meus alunos, e eram muitos, entrei em contato por e-mail com os meus clientes de tradução, que não eram muitos, mas que me demandavam bastante tempo, e cancelei simplesmente todos os meus compromissos naquele dia. E fui dormir. Resolvi que precisava dormir. Fui,
E, inclusive, cheguei até a sonhar, mas não foi bem um sonho. Na verdade, foi... Onde estão os slides? Sim. Desculpa. Sim. Esse slide. Certo. Na verdade, não foi um sonho, foi um pesadelo. E naquele pesadelo me veio uma imagem. Tá passando? Estava testado. Não sei. Me veio essa imagem desse pesadelo. E essa imagem ia crescendo, crescendo, crescendo. Era a imagem implacável e sombria da morte. Lógico, era um pesadelo ocasionado pela minha rotina, por tudo que eu estava passando naquele momento. Acordei bastante suado e com palpitações, e com muita rapidez fui até a cozinha e peguei um copo grande d'água gelada para tentar me acalmar. E enquanto eu estava ali tentando me acalmar, para tentar entender o que estava acontecendo tudo aquilo, me veio uma imagem, uma frase latina que eu já conhecia antes, né? Uma frase latina que é memento mori. Memento mori, que se traduz como lembre-se de que você vai morrer, ou lembre-se de que você tem que viver, por saber que você vai morrer, você tem que viver. Então aquela frase ficou assim martelando, me martelando na minha mente, e eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão e fazer algo diferente na minha vida, tanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito profissional também, porque estava tudo muito desbalanceado, tudo sem equilíbrio. Então começa aí a minha jornada incansável em busca de produtividade, em busca de aumentar os meus resultados em menor tempo, com maiores resultados financeiros. Eu precisava realmente buscar respostas para tudo isso. Então, procurei buscar formas de aumentar minha rentabilidade, minha entrega, diminuindo o tempo e aumentando a minha renda. Só que eu ainda não sabia como. Então, o que eu fiz naquela manhã de quinta-feira, logo depois, que já era tarde, já era de tarde, depois do almoço, porque eu fui dormir por volta das 11 e pouco. Tive um pesadelo, até, depois eu não olhei mais relógio, mas era meio-dia, 1 da tarde, mais ou menos. O que eu fiz naquele momento foi sair, acabei saindo e fui a um parque da cidade, e lá eu fui fazer uma caminhada, e me lembro muito bem que eu fiquei por horas caminhando para buscar respostas do que eu poderia ou do que eu deveria fazer. E a caminhada é uma boa ferramenta também para arejar a mente, expande a mente. Grandes pensadores usam a caminhada quando precisam de respostas para alguma coisa. Rousseau caminhava muito, Nietzsche caminhava muito, e todas as pessoas que caminham sozinhas e sem destino, sozinhas, não com alguém do lado falando, e nem, não com um tempo definido para chegar. Caminhadas em solidão ou em solitude e sozinhos. E nessa caminhada, em uma dessas caminhadas não, em uma dessas voltas que eu estava dando, porque eu fiquei andando por horas naquele parque da cidade onde eu morava, né, ou não é onde eu moro agora, eu me perguntei o que eu posso fazer para que eu ache uma solução para essa situação. Então, a resposta que veio, você precisa encontrar formas de diminuir seu esforço, aumentar sua renda e aumentar sua qualidade de vida. Mas como fazer isso? Se todo tradutor, no meu caso tradutor, se muitos tradutores falam que para que você tenha uma renda, você precisa trabalhar longas horas, mas eu queria fazer o contrário. E daí, nessa caminhada, me veio uma resposta, me veio uma inspiração, que foi, para você sair da situação, você vai ter que procurar dominar coisas difíceis com velocidade e com entrega de qualidade. Então, isso que exemplifica essa figura, várias telas, porque eu cheguei à conclusão que eu teria que focar em diferentes áreas do saber,
compilá-las, aplicá-las de uma forma que otimizasse meu tempo. E daí, comecei, então, a fazer muitas leituras. Muitas e muitas leituras de forma ampla. Por exemplo, leituras sobre foco, leituras sobre essencialismo e minimalismo, leituras sobre criatividade, sobre marketing, sobre psicologia financeira e sobre empreendedorismo. Por que disso? Porque eu era muito focado em tradução. Como tradutor, eu lia muito sobre tradução, 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 tradução. Isso se chama um conhecimento profundo, mas eu precisava, para achar soluções, eu precisava de um pensamento amplo. Daí a importância de ter contato com várias áreas do saber. Então, produtividade era um tema, gestão de tempo era outro tema. Criatividade era outro tema. Marketing era outro tema. Finanças era outro tema. Tecnologia também. Psicologia de forma geral. E eu fui compilando essas informações. E para tentar aplicá-las de uma forma que melhorasse a minha produtividade. Então, começo agora a mostrar para vocês alguns passos. O que eu fui descobrindo que nesses livros, nessas leituras e nessas andanças que eu fiz, o que eu descobri. Então, eu desenvolvi um método simples. Na verdade, existem vários métodos de produtividade. Então, eu preciso realçar para vocês que, assim, não é porque funcionou para mim que vai funcionar para todas as pessoas. Mas, se funcionou para mim, não tem por que não funcionar para vocês. Até porque nós somos iguais. Ninguém é mais que ninguém. Uma das coisas que eu descobri, primeiro, assim, para que você consiga focalizar e se dedicar àquilo que importa, você tem que saber, você tem que definir suas metas objetivas. No meu caso, por exemplo, eu vou listar as minhas. As minhas metas as minhas prioridades são saúde, nessa ordem. Tudo com família, tá? Imagine família com tudo. Saúde, conhecimento, tempo, equilíbrio, dinheiro, liberdade. Essas são as minhas prioridades. Porque tendo prioridade, você começa a ter um poder do não. Porque tudo que vier que te desloque do que você tem como prioridade, você tem que falar não. Se a resposta não é claro que sim, é não. Então, sempre que convidarem ou te oferecerem alguma coisa, e isso descobri, lembro, no trabalho ou na vida pessoal, se te oferecerem algo que faça você fugir das suas prioridades, se a resposta não é claro que sim, a resposta é não. Se a resposta não é uau, que incrível, a resposta é não, irremediavelmente. Então, todos vocês, se tem uma coisa que eu quero que eu gostaria que cada um de vocês tirasse dessa palestra hoje, de tudo que eu vou falar, que eu já falei, isso é o mais importante, ter prioridades na vida. Podem ser 3, no meu caso são 6, e eu repito, saúde, conhecimento, tempo, equilíbrio, dinheiro, liberdade. Tudo isso regado com família, logicamente. Sem família, não tem nada. Né? Então, esse é o primeiro passo. Definir suas metas. Por quê? Porque o segundo passo será no dia seguinte, no dia anterior a um dia de trabalho, quando eu finalizo meu dia de trabalho, logo que eu finalizo, ou quando 15 minutos, 20 minutos antes de dormir, eu pego um bloco de notas e anoto 6 tarefas, máximo 6 tarefas importantes para o dia seguinte. Não são 7, não são 8, não são 15. Pode ser 6, pode ser 5, pode ser 3, pode ser 1. 6 tarefas importantes para o dia seguinte. Por quê? Os estudos mostram que o nosso cérebro ele não está preparado para mais que 6 tarefas. E que muitas vezes não vai dar tempo nem de fazer 6.
Então, quando nós fazemos uma lista de 15 tarefas, quem nunca fez uma lista? Eu já fiz, lista de 20 tarefas por dia. Acontece uma coisa chamada fadiga de decisão, que é, acho que vocês vão se identificar. Sabe quando vocês olham a lista e falam, tô cansado, nem comecei, já tô cansado? O nome disso é fadiga de decisão, que também anda lado a lado com o paradoxo da procrastinação. Ou seja, quanto maior a sua lista, maior a chance de você não fazer nada, ou fazer pouco, ou querer fazer um pouquinho de cada coisa de forma porca, né? Então, os meus estudos mostram, e o meu método há alguns anos, é de fazer uma lista de tarefas, 6 tarefas. Inclusive, eu ilustrei aqui, nos últimos 2 dias, já estando aqui no Rio de Janeiro, qual foi a minha lista, tá vendo? Olha, eu viajei para cá, para o Rio de Janeiro, no dia 14. Então, no dia 13, eu fiz uma lista assim. Praticar a apresentação do Poliglotar, aeroporto, hotel, praticar a apresentação do Poliglotar e fazer passeios. Então, vocês podem ver que eu fiz uma lista de 5, não foram de 8, 9, 10. E aí você pode me perguntar, nesse dia aqui você conseguiu fazer tudo? Nesse dia, sim. No dia 14, eu fiz a lista do dia 15. Praticar a apresentação do Poliglotar, passear a pé ou de bike pela orla, jogar futevôlei, fazer postagem no Instagram ou no LinkedIn e pagar pessoas que eu tinha que pagar. E nesse dia eu não cumpri todos. Então, mas isso não é um problema. Nós nunca, nem sempre nós vamos ter tempo para fazer todas as tarefas. E nós temos que aceitar, isso eu aprendi, e eu não sabia, naquela época que eu passei mal lá, eu tentava abraçar tudo. E é importante saber que não vai dar tempo de fazer tudo, mas é importante focar por isso da importância da lista de prioridades. Se a sua lista de prioridade não é beber até cair, então você tem que falar não para quem te chama para beber até cair, por exemplo. Entende? Ótimo. Tenho minhas prioridades, no meu caso 6, tenho minha lista de 6 tarefas no dia seguinte e já as ordenei. Já as ordenei em ordem. Preciso colocar essas prioridades, essas listas de tarefas em ordem. Então, por exemplo, aquilo que eu mostrei para vocês, praticar poliglotar aeroporto, o que é a prioridade? Se eu não chegar no aeroporto, eu faço a palestra? Não. Então, a número 1 tem que ser aeroporto. Então, eu coloquei número 1, aeroporto. Número 2, praticar, porque daí eu pratiquei no aeroporto. Depois, hotel. Depois, pratiquei um pouco mais e depois eu fui passear no primeiro dia. Entendem? Então, colocar em ordem de prioridade é fundamental também. Ótimo, já estou com a minha lista de 6 tarefas, já ordenei, e aí, obviamente, que vou deixar a lista dormindo, digamos assim, do lado do meu computador, e aí é hora de relaxar, curtir minha família, ter um social, estudar algo interessante, e por aí vai. E, logicamente, um bom sono, um sono de qualidade é primordial. A privação de sono, ela impacta fortemente a cognição, a atenção e o desempenho. E se você está sem cognição, sem atenção e sem desempenho, você não é produtivo, concorda? Então, dormir é fundamental. Evitar telas antes de dormir é fundamental. Telas, televisão no quarto deveria ser proibido por lei. Deveria ser preso quem inventou, né, de colocar televisão no quarto. Telas de computador, celulares, tablets. O ideal é o quê? Tomar um chá, um banho morno, reparador, assistir algo interessante, mas calmo, ouvir uma música interessante também, mais calma. Heavy metal, samba de roda, 10 da noite, deixa você aceleradão. Então, é importante saber escolher. Nada contra o samba de roda e nada contra o heavy metal, mas é melhor ouvir isso num momento mais agitado do seu dia, não é verdade? Então, dormir é fundamental. E, no dia seguinte, quando acordar, é uma sugestão, não é uma obrigatoriedade. Eu aconselho a acordar primeiro que todo mundo na casa. Eu faço isso.
Tudo bem, você ama sua mãe, você ama seu filho, você ama seu irmão, você ama seu cônjuge, mas os estudos mostram que quando você acorda com todo mundo já, quando você acorda e todo mundo já está nativa, fazendo coisas, você acorda no meio do ruído dessas pessoas. E isso são as distrações externas extremas. Então, acordar no meio de ruído de terceiros, e não importa se os terceiros são pessoas amadas, isso impacta também o seu desempenho o dia todo, não é o seu desempenho da manhã, o seu dia todo. Então, não é obrigatório, mas eu sugiro. Eu acordo primeiro com minha esposa, acordo primeiro que minha filha, 1h30, 2 horas antes faz uma diferença incrível na vida. Em 2 horas, com silêncio, sem distrações externas, os resultados são incríveis. Acreditem, testem, adaptem. Se mora sozinho, sem problema. Mas se mora com outras pessoas, a minha sugestão é tente acordar 1h30, 2 horas antes para se dedicar a tarefas que realmente dão resultado. Estudar, ler, fazer exercício, meditar e por aí vai. Dormir, então, fundamental. Já estou, então, com as minhas prioridades, já estou com a minha lista de 6 tarefas, já estou com as tarefas em ordem, dormi bem, acordei, primeiro que todo mundo, no meu caso, faço um exercício rápido de respiração, que posso ensinar rapidamente para vocês. Coloquem na cabeça de vocês o número 4, os números 4, 1, 6. 4 é inspiração por 4 segundos, segurar por 1, soltar por 6. Então, é mais ou menos assim. Vamos tentar? Então, vamos lá, vou repetir. 4 segundos de inspiração, 1 segurando o ar, 4 e 6 soltando pela boca. Importante. 4 segundos pelo nariz, 1 segundo segurando, 6 segundos soltando pela boca. Tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. 4 segundos. Segura 1. 6 segundos soltando pela boca. De novo. 4 segundos inspirando. Segura. 6 segundos soltando pela boca. Os estudos mostram que isso massageia nosso corpo, oxigena nosso cérebro. Então, enquanto eu estou fazendo ali meu café, vocês não precisam parar de fazer nada. Enquanto eu estou preparando o meu café da manhã, enquanto eu estou ali colocando minhas coisas para começar meu dia, eu já posso ir fazendo esse exercício. Eu não preciso necessariamente parar totalmente. Você pode treinar a respiração caminhando, fazendo outras atividades. Então, é isso. Respiração é fundamental. Evitar distrações externas que eu falei, de terceiros, é essencial também. E aí, como você já tem uma lista pronta do dia anterior, você já está pronto para ir para a tarefa número 1. Foco total apenas, isso é importante, apenas, foco total apenas na primeira tarefa. Então, eu não posso ficar pensando em chegar no aeroporto, estudar, e ligar para o hotel, e comer, e fazer tudo. Porque quem quer fazer tudo, ao mesmo tempo, acaba não fazendo nada ou faz tudo porcamente. Então, foco total na primeira tarefa. Então, ontem a minha primeira tarefa era praticar essa apresentação. Então, eu foquei nisso. Eu não fiquei preocupado se eu ia no arpoador, se eu ia no Cristo Redentor, etc. Fiquei focado na apresentação. E existem algumas técnicas. Por exemplo, eu já coloco uma garrafa de 2 litros, isso já é uma técnica de produtividade. Eu já coloco uma garrafa de 2 litros, algumas castanhas, ou alguma coisa rápida de comer, música. Geralmente eu coloco música instrumental. Existe algo chamado efeito Mozart, que assim, a música clássica, ela aumenta a produtividade com treino, obviamente, música clássica. Eu não gostava muito de música clássica e tenho uma certa vergonha de falar isso. Hoje eu amo. Ouço Beethoven, Tchaikovsky, Mozart, Chopin. Mas assim, se não gosta de música clássica, pode ser também um instrumental, uma bossa nova instrumental. Isso ajuda bastante. Vou demonstrar algo aqui.
Então, a bossa nova instrumental. Existe algo chamado psicoacústica, que fala que a música instrumental ela aumenta a produtividade. Música com letra diminui. Eu já tentei. E aí, quando eu vi, eu já estava cantando. Já estava cantando, fazendo violinha imaginária e por aí vai. Então, eu ouço. Isso aqui é uma playlist. Então, repito, não é porque funcionou para mim que vai funcionar para todos, mas é uma sugestão e sugiro fortemente que tentem. É bem interessante isso também. Além disso, para focar apenas na primeira tarefa, algo mais que eu faço é dividir meu dia em blocos de tempo. Eu comecei fazendo 3 blocos de 120 minutos, e com um descanso de 15 minutos mais ou menos entre eles. Mas hoje eu descobri a minha receita ideal. A minha receita ideal são 4 blocos de 90 minutos por dia. Então, dá 6 horas por dia, divididos em 4 blocos de 1h30, com intervalos ali de 10, 15 minutos entre eles. Isso é chamado de método Pomodoro, que foi criado por Francesco Cirillo, o italiano Francesco Cirillo, e ele começou cronometrando com um tomate de cozinha, de 60 minutos. Por isso que chama método Pomodoro. Não sei se todos sabem italiano. Pomodoro é tomate. Só que a orientação dele era de 25 minutos para intervalos de 5 minutos. Para mim não funciona. Então, para mim funciona 4 blocos de 90 minutos com intervalo entre eles de 15 minutos. E nesses 15 minutos eu não posso ficar na frente do computador, ver o celular. Esses intervalos, eles são para momentos aleatórios. Regar planta, levar o cachorro para passear no quintal ou na rua, ouvir uma música, aí sim com letra. Jogar a partida de xadrez. Fazer uns 2 movimentos de xadrez, quem sabe? Ótimo. Foquei naquela tarefa e terminei. Aí sim é hora de focar na segunda tarefa. Cheguei no aeroporto. Agora, opa, cheguei, legal. Fiz tudo que tinha que fazer para chegar no aeroporto, que era me arrumar, tomar banho, tudo que envolve. Não tinha que ficar preocupado com o que eu ia falar aqui, correto? Cheguei no aeroporto. Agora sim, focar na segunda tarefa. Terminei a segunda tarefa? Terceira tarefa. Terminei a terceira? Quarta. Ah, legal. E se não der tempo de terminar? Aceite que não vai dar tempo de terminar tudo. E aí, se não der tempo de terminar tudo, o que eu faço? Carrego aquelas que ficaram faltantes para o dia seguinte e complemento para ter 6 ou menos. Então, vamos supor que de tudo que eu fiz, coloquei na minha lista, eu não consegui passeios. Lembra que tinha passeios como número 6? Pô, não consegui. Consegui, mas vamos supor que eu não tivesse conseguido. Eu ia jogar passeios sem ressentimento, sem me culpar, porque isso é um segredo também. Jogar passeios para o dia seguinte e complementar com outras 5 tarefas. E aí o ciclo se repete. Listar as incompletas para o dia seguinte. Então, vocês percebem que o meu método não é meu. Eu estudei vários métodos e fiz uma compilação deles. E ele é simples. Ele não envolve mecanismos, sistemas, coisas muito tecnológicas. Envolve bloco de papel ou bloco de notas no computador, ou, máximo, um aplicativo, blocos de tempo, e cada um tem que testar o seu, 90 minutos, 50 minutos, 120 minutos, 200 minutos, cada um testa o seu, e música, e também o que acontece é evitar as distrações externas. Ah, uma coisa importante, as distrações externas, elas são mais evitáveis. Você pode falar para sua esposa, para sua filha, dependendo da idade, lógico, olha, estou trabalhando, nesse momento aqui não posso, não me interrompa, a não ser que tenha uma morte ou alguma coisa muito grave. Sim, eu falo isso para minha esposa, olha, só se morrer alguém
Se o cano estourar, o apartamento está enchendo d'água, legal, porque daí eu vou ter que. Aquilo vai virar minha prioridade, concorda? Aquilo vai virar a morte de alguém, acontece. E também o cano do apartamento estourado, isso tem que virar o número 1 da lista. Mas o importante é isso, deixar as listagens incompletas para o dia seguinte. Então, recapitulando, ter objetivos, lista de 6, ordenar, foco na primeira, foco na segunda, na terceira, na quarta, na quinta e na sexta, no máximo. Lembre-se que o cérebro humano não está preparado para a lista de 15, 20 tarefas. Lembre-se disso. E, por último, jogar para o dia seguinte as incompletas. Por isso que eu chamo a minha forma de trabalhar de produtividade minimalista, porque ela tem poucos passos, mas que funcionam plenamente comigo e que se funciona para mim, tende a funcionar para muitas pessoas. Então, a minha sugestão, a minha recomendação aqui é que vocês copiem ou adaptem, mas que façam, testem por 60 dias, 90 dias. Tem uma frase que é assim: se eu não ganhar, eu não perdi, eu aprendi. Entende? Então, não custa nada. E aqui agora eu vou deixar algumas dicas. Aparece aquilo lá em cima. Lá. Então, além de tudo isso que eu passei para vocês, eu vou dar algumas dicas adicionais. Primeira, 2 livros, né? Não estou ganhando nada por isso, mas eu estou indicando. Esse mudou minha vida. Trabalho focado. Cal Newport. Como ter sucesso em um mundo distraído. É muito bom. Existem muito... Eu vou passar esses livros para vocês irem vendo. Já deu. Pegou, já deu. O outro é Essencialismo. Ela ficou, cuidado. Para terminar a leitura, passo para a próxima terminar a leitura. E, por curiosidade, eu vou passar também os outros sobre marketing, sobre desenvolvimento. A segunda dica é um podcast, Sai da Média, Jerônimo Temel. Esse podcast, se você é o tipo de pessoa que se magoa com palavras, se você é o tipo de pessoa que se magoa de ouvir verdades, não veja. Porque se você é o tipo de pessoa que se magoa quando ouve verdades, não assista esse podcast, porque ele fala verdades. Ele fala assim: o meu podcast chama Sai da Média, que é um lugar que não tem tapinha nas costas, tem desenvolvimento. Então ele vai falar: olha, você não tem sucesso por isso, você não tem sucesso por aquilo, você tem que fazer aquilo, etc. André, o nome parece... Podia ser Sai da Merda. Isso, ele começa o podcast, ele começa o podcast falando: sai da média. Ele sugere isso. Então, a gente vai ouvir frases assim: olha, ninguém é culpado por nada, o culpado é você. E tem pessoas que se magoam quando ouvem isso. Como assim, o culpado sou eu? Meu irmão não me pagou, mas ele não te pagou, a culpa é sua. Por que você emprestou dinheiro para ele? A culpa é sua. Eu não cheguei no aeroporto porque uma carreta virou na pista. A culpa é sua, você deveria ter ido mais cedo. Então, existem frases que não é todo mundo que gosta de ouvir. Então, se você não se importa de ouvir o que tem que ser ouvido, Jerônimo Temel, podcast Sai da Média. Sai da merda. Foi mal. Pronto. A outra dica, fora o bloco de notas, eu uso muito o Google Agenda e o Google Keep. O bloco de notas para as minhas tarefas, minhas 6 tarefas. O Google Keep para fazer anotações mais para o médio prazo. Fácil de usar, só coloca ali, dá para ordenar por cores, vermelho, amarelo, azul, aí você define o que cada cor quer dizer.
O Google Agenda para coisas que eu não posso esquecer de jeito nenhum. Faturar meus clientes, cobrar, pagar alguém. Então, dentista, coisas que eu não posso esquecer de forma alguma, eu coloco ali, no Google Agenda. Google Keep, coisas que, de repente, eu posso até esquecer, mas que não são tão... Lista de livros, eu coloco no Google Keep. Os livros que eu estou lendo ou os que eu vou ler, eu coloco aqui. E por aí vai. Outra dica, o Tomato Timer. Pode ter um tomatinho em casa. Pode ter. É legal, é divertido. Faz um barulho, é legal. É bem legalzinho. Faz um barulhinho de bomba. Ó. Não sei se dá pra ouvir. Ele faz um barulhinho de bomba tal. Aí você fala, não, tenho que. Deixa eu colocar aqui que esse negócio vai estourar, vai explodir. Mas você pode usar o Tomato Timer da internet. É só jogar Tomato Timer, vai sair. É o primeiro que vai sair lá, é o que eu gosto de usar. Mas tem um monte. Se não gostar daquele, é só ir para outro. E aí pode configurar. Sair blocos de 120 minutos, bloco de 90 minutos, é bem fácil configurar. Se alguém quiser usar e tiver dificuldade, é só entrar em contato comigo, os meus contatos estão aí. Deixa eu passar sem querer. Pronto. Aí músicas recomendadas. Isso. Aqui são músicas que eu gosto, que me trazem a importância da vida. Brevidade da vida e inevitabilidade da morte. Essas músicas relatam muito isso. Trem-bala, da Ana Vilela, e o Epitáfio dos Titãs. Se você para ouvir, você fala, a vida é breve e a morte é inevitável, então eu vou viver. Então é melhor eu viver. Né? E para pensar, vamos refletir aqui, fazer uma apanhada assim, se eu conseguir reduzir minha carga horária de 12, 14, 16 horas para 6, 8, chutando alto, às vezes 4, todos vocês são capazes também. Hoje eu consigo tomar um café na padaria numa segunda-feira, às 3 da tarde, 10 da manhã. Eu consigo definir assim, hoje, quer saber? Minha filha sai às 7 da escola, mas eu vou pegar às 5 da tarde e levar para passear, tomar um sorvete. Hoje eu consigo fazer um curso na quinta-feira no Sesc às 3 da tarde. Antes eu me perguntava, mas que tipo de gente que vai fazer um curso às 3 da tarde numa terça-feira no Sesc? Eu ficava assim, que tipo de pessoa é isso? Isso é um bando de vagabundo, mas não é. Existem pessoas que administram o tempo de forma que hora que é o curso? 3 da tarde. Que dia? Terça. Onde? No Sesc. Quanto? 200, de graça. Eu vou. Aí hoje um monte pensa isso em você, né? Eu vou te falar, uma vez no açougue, eu tava lá, né? Bermuda, chinelo. A menina, posso perguntar uma coisa? Pode, você não trabalha, né? Não. Aí a minha resposta foi assim, eu não trabalhar para quê? Ou seja, ela me jogou numa situação e eu deixei ela com mais dúvida ainda. Eu falei, não vou responder isso. Eu falei, não, trabalhar para quê? Não é que eu trabalhar. Mal sabe ela que eu acordo 4 da manhã, 5 da manhã, às vezes 7:30 da manhã, eu já trabalhei 3 horas. André, na academia, tem o pessoal comenta que tem a hora dos herdeiros, né? A hora que só a galera que é herdeiro que vai para Às vezes eu encontro alguns vizinhos também, e aí o vizinho fala assim, só passeando, hein? Pois é, estou passeando bastante. Estou passeando bastante. Então, é isso. É possível para todos. E a gente tem que buscar qualidade de vida. O trabalho, ele é uma peça da vida. Não é o contrário. A vida não é peça do trabalho. O trabalho é peça da vida. Então, quando a gente chega a essa conclusão, a gente começa a buscar formas. A gente começa a buscar soluções. A solução, para mim, veio por causa de um burnout, um desmaio, pesadelo e uma sensação muito ruim. Para mim, veio dessa forma. E se eu conseguir, vocês também vão conseguir. E eu agradeço muito por me ouvirem hoje. Podemos fazer o sorteio rapidamente, Juliano? Pode. Todo tem um número?
Peraí, tem o o pessoal pessoal que tá online. online. Como é que a gente vai fazer? O Tem pessoal que tá 14 pessoas online, aqui, ó. 14. Você consegue atribuir a elas o número de Eu vou botar aqui o pessoal que tá online. 57 a... Aline, Amanda, peraí. 57 é a primeira, vai subindo. Fernando. Você vai copiar? Não, os nomes ali. Luiz. Peraí. Luiz, 50. Larissa. Você tá dando números já? Não. Não, então não dá ainda. Quem mais não tem? Max, Todos têm? Natasha, Deixa eu pegar o meu aqui que eu vou pegar. Paloma, Rafael, Ana, Tiago. Tá. Vinícius. Cara, eu já anotei. 56 foi o último número, tá? Então aqui é 57. 57 em diante. Lá São abaixo. numerações. Então, depois eu vejo aqui. Deixa eu só ver se está todo mundo aqui. Aline, Amanda, Clara, Fernando, Luiz, Larissa, Luciana, Max, Natasha, Paloma, Rafael, Tatiana e Vinícius. Paloma, Rafael, Tatiana, Tiago e Vinícius. Pronto. Vamos lá. Pode. Tá. Então, eles têm número? Tem 14, tá? É do 57 até o. Mas cada um sabe qual número é? Por exemplo, cada um aqui Até sabe que termina no número é. 70. Termina no 70. Eles estão numerados. Eu sei Tá. quem é. Tá bom. É do 1 ao 70, né? Gira aí. É do 1 ao 70? Pode ser. Pode. 70. Pode. 57 mais. É 71, viu, André? 71, tá? 71? Tu tá até o 56 aí, é? Tu tá até Não, qual? eu vou configurar. Tu tá até. Não, Eu vou aqui configurar. tem quantos? 56 aqui, né? Então é 70. Tem alguém que tem um número maior que 56 aí? É 70, viu, André? O último é 70. Eu vou pôr 71 aqui, porque se sair números inexistentes, ninguém vai Vai, testar. bota 71, Vou vai. colocar 75. Isso, faz aí. Aí já foi um pouco demais, né, André? Aí 75 é. Bem, então vamos lá. Ó. Eu vou mostrar para todos, hein? Ó, tá parado no 24, mas. Não, tá errado. Ó. Para baixo, mais para baixo, mais para baixo. Não, 41. não tem ninguém. Palmas de palmas para mim, aí. Vai pegar alguma coisa. Olha, Luana, Olha aí, rapaz. Luana, você tem o direito de escolher se você quer produtividade ou estratégia de destaque no LinkedIn. Produtividade. Ah, rapaz. Parabéns, Luana. Eles vão até um canais pelo cartão. Tá ótimo. O site ainda está em manutenção, tá? Mas o meu e-mail, o WhatsApp, eles estão todos ativos. E agora, André? O segundo é Isardo Open. Vamos lá. É agora. Sacode aí o negócio. É agora, hein? Vamos lá, hein? Tururu. 17. Gente. 62. É online. 7, 58, 59, 60, 61, 62. Larissa. Larissa ganhou uma sessão de mentoria sobre produtividade. Larissa, pode falar, Larissa. Pode abrir o microfone e falar aí, viu? Larissa tá aí, se não tiver. Se não tiver, fica pra depois. Larissa, fala alguma coisa aí, Larissa. Fala, dá aí. Vai falar, não quero. Fala isso. Fala. E se alguém tiver dúvida, já vai pensando e perguntando já pode abrir para perguntas. Larissa. Vamos perguntar, pergunta se a Larissa tá aí, fala com ela. Vem cá, isso. Larissa. Só fala aqui na câmera com a Larissa que ela é tímida. Ela conhece, né? Pronto. Mas ela não quer falar. Larissa, você tá aí no grupo, tá assistindo? Fala aqui com a gente. Se tiver, tem que sortear. Ai, gente.
Eu estou aqui. Então aqui. Oi. É luz, é luz, essa é a luz. Luz. Vai tomando Ah lá, conta Larissa disso. apareceu. Cadê a Larissa? Ah lá. Larissa, fala alguma coisa aí, Larissa. Câmera, câmera. Liga a Fala, eu Liga a câmera, liga a câmera. Larissa, fala aqui com a gente. Você ganhou um curso com o André, Larissa. Olha a oportunidade. Para a pergunta do Whitson, ele vai vendo com ela. Vai, depois eu vejo com ela. Vai, Vamos lá. Whitson. Verdade, Débora, pessoal. Eu vi você falando que você trabalha com um bloco de 90 minutos. A minha dúvida é, você olha e-mail? Você olha e-mail? Seu nome e e-mail? Se você recebeu um projeto aí no meio do caminho aí. vai esperar. Eu aprendi que eu não perco muita coisa quando eu priorizo para olhar meus e-mails no momento que eu encerro um bloco. O e-mail ele é um grande fator de distração. O e-mail ele tira muito foco. Antes eu tinha aquela ideia, não, eu tenho que responder imediatamente. Só que depois eu comecei a perceber que não todas, mas muitas empresas elas sabem que pessoas organizadas não respondem e-mail a todo instante. Já tive clientes que queriam que respondesse direto. Só que deixou de ser um cliente ideal para mim. Então, eu tenho clientes que sabem que eu vou demorar 1 hora e meia, às vezes com sorte, o e-mail chegou já no final desse bloco. Então, nas minhas tentativas e erros, vamos dizer assim, eu descobri que eu perco pouco ou quase nada não vendo e-mail a todo instante. Então, final do bloco, eu vejo e-mail. Olhar e-mail não é parte do descanso, parte do intervalo entre os blocos, tá? Ele é final do bloco. Uma coisa importante também é assim, eu determino o bloco de 90, mas isso não quer dizer que quando a campainha toca lá e eu estou no meio de um raciocínio, no meio de um procedimento, que eu tenho que parar exatamente. Então, eu termino aquela parte ali, eu estou traduzindo um parágrafo, vou terminar esse parágrafo. Fechar. Exato, vou fechar o raciocínio, vou fechar o procedimento. Então, não, a resposta é não, eu não respondo e-mail de imediato, já fui assim, e que não preciso mais. Deixou de ser cliente ideal. André, tem uma pergunta aqui do Rafael Ceruti, que elogiou muito a palestra. Ele falou: os objetivos são de longo prazo e eles são renováveis? Ótima pergunta. Os objetivos de longo prazo, eu uso agenda. Porque, como é de longo prazo, eu não preciso ocupar minha mente para o dia seguinte com ele. Então, por exemplo, de repente, o curso que eu quero fazer, mas que não vai começar amanhã. Eu não preciso colocar como tarefa, tomar conta disso, então eu jogo no Google Agenda. No meu caso, Google Agenda. Então, eu coloco ali, longo prazo, ali. As tarefas que eu anoto, no caso, elas são as executáveis para o dia seguinte. São tarefas que eu vou executar no dia seguinte e, obviamente, se eu não conseguir executar todas, vou jogar para o outro dia também. Então, longo prazo é agenda para esse tipo de objetivo. Tem mais uma pergunta? Thaís? Já tremendo. André, na verdade, é um comentário muito, muito legal, porque Ai, eu não. Qual a tua idade? 47. Pois é. E aí eu estou na mesma faixa, estou com 41. E é muito legal estar nessa palestra, porque eu acho que a nossa geração ela não foi ensinada a ter esse tipo de postura diante a profissão, não foi nem a gente nem aprendeu como ter a transição de carreira, ou como ter essa coisa da produtividade em si. Então, é só mesmo para agradecer. Eu anotei um monte de coisas aqui. Eu vou compartilhar a muito apresentação. ter ganhado aqui, mas eu vou entrar muito em contato com você. Não ganhei, mas eu tenho esperança. Quem não chora não ama, né? Exatamente. Mas e eu acho que muita gente aqui se identifica nisso, nessa questão de produtividade. Eu estou passando exatamente por esse momento que você passou aí do burnout, tentando transição de carreira. E
já estou tremendo hoje, mas tá amanhã. O que você falou de você gerir o seu tempo, né? É muito bom, muito importante. E muito obrigada, assim, parabéns, parabéns. Uma coisa que também é importante eu dizer aqui, é rápido, é assim, uma outra forma que eu não mostrei aqui também é que, assim, muitas vezes você pode automatizar alguma coisa que possa ser realizada por um sistema, um aplicativo, algo que possa ser automático, pagamentos, por exemplo. Delegar o que pode ser delegado. Por exemplo, furou o cano da minha casa. Eu não sou encanador. Eu não vou ficar gastando tempo com isso. Eu não sou pintor para pintar a parede. Então, se eu for pintar a parede da minha casa, eu vou gastar tempo produtivo meu. Então, é melhor você... Sai mais barato para mim pagar alguém para fazer do que fazer. Então, automatizar, delegar é fundamental. Ah, outra coisa. Eu capto clientes numa quantidade maior do que eu posso atender. Então, eu adquiri essa habilidade de conseguir mais clientes do que eu posso atender e terceirizar trabalhos também, desde que os meus contratos com os clientes permitam isso. E eliminar também. Muitas vezes, é importante dizer, muitas vezes nessa lista de 6 tarefas, no dia seguinte, você... Porque quando nós dormimos, o nosso cérebro faz uma depuração, ele faz uma limpeza. E ele mostra soluções, percepções, insights no dia seguinte, durante a noite, que você acorda. Sabe quando você acorda feliz, né? E muitas vezes aquilo que você enxergava como prioritário no dia 15, no dia 16, você fala, não, isso aqui eu não preciso fazer. Você vai riscar automaticamente. Não preciso fazer isso aqui. Então, é muito importante. Por isso que é importante fazer no dia anterior, para você dormir, descansar, o seu cérebro processar, e o nosso cérebro é uma ferramenta perfeita. Ele vai processar e vai mostrar soluções. E muitas vezes a solução é eliminar. Outras vezes é delegar, outras vezes é automatizar. Próxima pergunta agora, Ezequiel. Obrigado, André, por tudo isso desde muito interessante. Eu também, essa questão do tempo, não, que é tão importante, que tá apreciado o tempo que temos, não é como a função dele. Tem 2 pontos. O sono. Arnold Schwarzenegger, ele recomenda dormir 6 horas. Cada um diferente. Você queria saber quantas horas você dorme, se você já experimentou reduzir ou aumentar as horas, como que foi, e qual seria para você as maiores dificuldades que você tem para cumprir os objetivos que se você estaria querendo modificar e melhorar. Ótimas perguntas. A primeira, eu costumo dormir cedo e acordar cedo. Então, dormir cedo para mim é 9 da noite e acordar cedo é entre 4 da manhã e 5:30. De novo, para fugir dos ruídos externos. Eu amo minha filha, eu amo minha esposa, mas se eu acordar com elas já na geral ali, assistindo desenho, mexendo panela, mexendo em coisas, abrindo cortina, eu acordei no ruído delas. Então, eu procuro acordar antes delas. E o corpo ele vai se adaptando, tá? Nossa, 4! Chega uma hora que o seu relógio o relógio fisiológico ele se adapta. Então, 5:30 é meu horário ideal, mas às vezes eu acordo às 4. Então, As dificuldades. Quantas horas que você dorme? Quantas horas você dorme? Não, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, entre 7 e 8 horas. Entre 7 horas. Não é escrito assim, não é? Tem que ser 8. Não, eu evito o despertador. Às vezes é necessário, mas eu evito o despertador. Eu espero meu corpo acordar. E eu sei que eu vou acordar primeiro que o pessoal. Quando eu estou viajando com outras pessoas, eu acordo primeiro também. A outra pergunta é as dificuldades que você tem dos objetivos. Rapidinho aí. As distrações. Existem as distrações externas e as internas. Às vezes, a externa é complicada. A buzina do carro lá fora, um vizinho com a furadeira, são distrações externas. Mas as internas são complicadas também. Sabe quando você está trabalhando e assim, tenho que pegar minha filha na escola. Aí você está trabalhando, está acabando o papel higiênico, sabe essas coisas?
São distrações, são distrações internas. Então, o segredo é ter o bloco de notas à esquerda ou à direita de você. Eu coloco à esquerda, que aqui está o mouse, né? Coloco à esquerda. E o nosso cérebro, ele responde por 2% do nosso peso corporal, mas por 20% de toda a energia gasta. Ele é uma máquina cara do nosso corpo. Então, se você está trabalhando e, além disso, fica mentalizando tudo que você tem que fazer, é complicado. Você tem que tomar nota. Então, distrações externas e internas são as maiores dificuldades. Última pergunta agora da Thaís. Vamos lá, Thaís. Vai lá, vai lá, vai lá. Oi, André. É bem rápido, dá para ouvir. Fala mais perto, mais perto. A minha pergunta é sobre as listas. Eu tenho dificuldade de fazer, por exemplo, você falou que são seis itens. Só que, às vezes, um item demora 10 minutos, o outro item demora 2 horas. 2 horas, 3 horas. Como é que eu defino o que entra na lista, o que não entra, o que é coisa pequena demais para entrar? E também queria que você falasse da questão do profissional e pessoal. Como você falou, tem o pegar a filha na escola e tem o tempo que traduzir tantas palavras. Ótimo. Questão da lista. Ótima pergunta, porque isso aí acontece também. Às vezes, você colocou como prioritário o número 1, que é uma tarefa extensa, mas a número 2 ela é tão curtinha e tão rápida que faz sentido você eliminar. Então, por exemplo, responder a mensagem da minha mãe. Algo importante que você tem que falar com a sua mãe e é uma resposta rápida. Então, não há necessidade de eu esperar 3, 4, 5 horas trabalhando na tradução ou em qualquer outro ofício para ir responder isso. Então, se leva menos de 2 minutos, e aí já é outro método de produtividade chamado GTD. Demora menos de 2 minutos, faça agora. Menos de 2 minutos, faça agora. Entende? E a outra, qual que é? A outra pergunta? Pessoal, Ah, sim. Sim, ó, é importante também. Como eu vim para o Rio de Janeiro, eu misturei, né? Coloquei praticar apresentação e fazer passeios pelo Rio de Janeiro. São coisas que não são do mesmo grupo. Um é lazer, um é turismo e o outro é trabalho. Mas isso é uma exceção. Geralmente, a minha lista de 6 é de profissional. Trabalhando com foco. Lembra? Foco apenas na primeira, depois foco na segunda, e carregando para o dia seguinte as outras 6, e dividindo em blocos de tempo, você inevitavelmente vai ter tempo para filho, vai ter tempo para entrar em contato com um amigo, vai ter tempo para estudar alguma coisa. Então, o pessoal... e quando chega na sexta-feira, para o sábado, aí eu costumo fazer listas pessoais. Feira, açougue, jogar bola, brincar com a Helena, que é minha filha, e sair com a Tainara, que é minha esposa. Então, são pessoais. Eu não fico jogando coisas profissionais para o sábado e domingo. Acontece pela urgência do trabalho, mas não pode ser regra. Existe uma máxima entre tradutores, eu ouço muito tradutor não tem fim de semana, tradutor não tem férias, eu sou totalmente contra isso. Você tem que ser produtivo a ponto de ter tempo, sim, para ter final de semana, para viajar quando você quiser, inclusive fora de feriados. Ir para o Poliglotar. Ir para o Poliglotar, e por aí vai. Valeu, André. Ótima palestra. Obrigado. Muito bom.